Nos preparando aqui para mais uma live. Testando aqui o som. E hoje nós vamos falar sobre um dos 23 sabotadores do emagrecimento. Existem 23 sabotadores e hoje aqui à noite, nessa live, nós vamos abordar um dos 23 sabotadores do emagrecimento. E o que são os sabotadores? Os sabotadores, eles são a razão de tantas as nossas tentativas de emagrecimento que resultam no fracasso. Então, se você não sabe, uma das coisas que faz com que você não alcança o seu resultado no teu processo de emagrecimento pode ter a ver com um desses 23 sabotadores. E hoje eu vou estar falando sobre um deles que pode ser o seu, pode ser o motivo pela qual você tantas vezes tenta emagrecer e não consegue. Quem sabe seja um desses 23 sabotadores e quem sabe seja esse que eu estou falando aqui, né? Então a gente vamos analisar e ver se um desses 23 sabotadores é o sabotador que está te impedindo aí de emagrecer, né? Aí quando eu coloco lá para as pessoas lá, eu coloco lá sabotador, as pessoas me perguntam, mas Gutenberg, o que é sabotador? E eu vou explicar para você aqui agora o que são sabotadores. O que é esse nome sabotador que você talvez até desconheça, nem sabe que existe esse nome. Eu vou te explicar agora, ó. Existem no nosso processo de emagrecimento, para quem não sabe, 23 sabotadores do emagrecimento. Existem 23 descobertos, 23 que a gente já analisamos e sabemos que existe. E um desses 23 sabotadores do emagrecimento é o que exatamente eu vou falar para você aqui hoje, que eu vou compartilhar com você na tentativa de transformar a tua mente, de transformar os teus pensamentos, para que você seja uma pessoa que tenha sucesso no teu processo de emagrecimento. A minha missão com essas lives, a minha missão com esses conteúdos que eu estou passando para vocês, é que as pessoas elas venham ter sucesso no seu processo de emagrecimento. Porque a gente vê que as pessoas aí têm sucesso financeiro, outras não têm, assim é a vida. Você tem sucesso na vida financeira, outros não têm. Algumas pessoas têm sucesso no amor, outros não têm. Algumas pessoas têm sucesso na vida e outras não têm. E na maioria das vezes, para você alcançar esse sucesso, você precisa de algumas técnicas, você precisa de algumas ferramentas. E eu quero te ensinar as ferramentas para você ter o sucesso no teu emagrecimento. Esse é o meu grande objetivo. O meu objetivo é transformar o mundo num mundo mais leve, transformar as pessoas em pessoas mais leves, satisfeitas, as pessoas olharem para ela, para si, falar assim, nossa, eu estou amando o meu corpo, eu estou amando a minha vida, eu estou amando a transformação que eu alcancei. E eu costumo dizer para as pessoas que essa transformação, que essa mudança é uma metamorfose que você vive na sua vida. Você sai de várias etapas, você tira várias cascas da tua vida, vai deixando elas para trás e de repente você chega, você fica igual uma borboleta. Você já viu tanto que uma borboleta é leve quando ela está voando? E é essa a intenção, é fazer com que você alcance um corpo mais leve, com que você alcance um corpo muito mais saudável, um corpo muito mais tranquilo, só que com técnicas, com ferramentas que talvez você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Então, começando agora, vamos lá para a nossa live de hoje, onde eu vou te falar de um dos sabotadores. Mas para nós entender o que é sabotador, vamos entrar no conceito. O que é sabotador? A pergunta que as pessoas fazem. Gutenberg, Salles, o que é sabotador? Eu vou te explicar agora. Se você não sabe o que é sabotador, eu vou te explicar agora. Sabotador é a razão de tantas das nossas tentativas de emagrecimento resultarem em fracasso. E é o porquê e por que nós nos sabotamos. Você sabe por que você se sabota no teu processo de emagrecimento? Você sabe por que tantas vezes você começou um processo e no meio do caminho você parou? Porque você começou ali motivado. Agora vai, a partir de segunda-feira. Imagina uma pessoa que ela está num processo de emagrecimento e hoje é feriado. Hoje é aniversário de Brasília, 60 anos
Aí hoje Brasília está completando. Então imagina você uma pessoa que ela está no dieta. O que acontece quando ela chega num feriado como esse? Ela vai, ela não vai cumprir o que ela tem que cumprir. Aí quem é que interfere nesse seu processo? É um desses sabotadores. Que ele está lá dentro de você e ele mente para você o tempo todo. E então olha o que diz aqui no conceito de sabotador. Os sabotadores do emagrecimento contam mentiras para você para justificar a sua própria existência. Então o que ele vai fazer dentro da sua cabeça? Você tá lá certinho, começou segunda-feira certinho, aí nem lembrava que tinha um feriado agora nessa terça-feira, aí chegou terça-feira. Aí você começou a segunda todo empolgado, o que você faz quando é feriado? Existe um sabotador dentro da sua mente que fala assim, feriado eu posso comer o que eu quiser. Dia de feriado eu posso pegar o que eu quiser, amanhã, quarta-feira eu volto a fazer tudo de novo. E aí você se engana, né? É exatamente isso aí, Aline, que acontece. A pessoa ela se engana porque ela já criou uma crença que fim de semana, ela já criou uma crença que sábado ela pode comer tudo que depois ela vai correr atrás. Então o que acontece com ela? Ela se sabota no seu resultado. Então você, a pessoa que pratica isso, ela é aquele tipo de pessoa que ela não tá claro para ela o que ela quer da vida dela. E esse sabotador que mente para ela o tempo inteiro vai mandando informação, hoje é feriado, hoje pode, hoje está tudo liberado, entendeu? E aí a pessoa continua nessa enganação, entendeu? Ela fica se enganando o tempo inteiro. Se ela não descobrir da onde é a raiz desse sabotador, ela nunca vai tomar uma atitude para ela vencer esse sabotador. E existem perguntas certas para você vencer. Por quê? Por que existem perguntas certas para você vencer esse sabotador? Porque esses sabotadores, eles já te convenceram que você pode fazer isso. Tá entendendo? Aí você faz sem nenhum problema. Então vamos lá. Então, hoje eu lancei lá na live lá falando sobre o que é obesidade, o que esse sabotador ele fala para você. Ele fala para você que você vai ter um ganho secundário, entendeu? Então assim, ele começa a convencer você. Veja o que está escrito aqui, eu vou ler para você. Na obesidade nós encontramos muitos ganhos secundários que são os sabotadores ocultos. Tá lá dentro da sua mente, você não sabe. Você não sabe que esses sabotadores eles te enganam. Aí que só descobrimos com ferramentas eficientes. Quando a pessoa não muda o padrão de comportamento é porque tem ganhos secundários. Então assim, você come porque aquela comida é a recompensa de alguma coisa que está te fazendo falta. Alguma coisa na sua vida que está fazendo falta, você consegue compensar essa falta com o quê? Com a comida. Só que você não sabe o que realmente está te fazendo falta. Tá entendendo? E para você descobrir o que está te fazendo falta, nós usamos ferramentas para ir lá fazer as perguntas certas para identificar o que você sente falta que você compensa nessa comida, entendeu? Então vamos lá. E quando a pessoa não muda o padrão comportamental é porque tem ganhos secundários. Então o principal ganho secundário é a comida como compensação de alguma falta. O negócio é sério. Eu vou entrar aqui, vocês vão ver que a questão do emagrecimento é uma coisa muito séria. Então vamos lá. São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais. O que isso quer dizer? Um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais. Você já viu aquela pessoa que ela entrou na autoescola? O que acontece com aquela pessoa que ela entra na autoescola? Ela entra ali sem saber de nada. E aí, conforme ela vai fazendo as aulas práticas de volante, ela vai ali desenvolvendo uma habilidade. Daqui a pouco ela consegue frear, daqui a pouco ela consegue pisar na embreagem, daqui a pouco ao mesmo tempo ela consegue passar as marchas, ela vai criando uma habilidade. Só que quando ela sai dali da autoescola, que ela vai para a vida real, ela ainda vai com muitas dificuldades. Só que a prática que ela vai executando, dirigir, daqui a pouco ela entra na onde? No piloto automático. Daqui a pouco ela está dirigindo sem pensar.
É igual você ir lá no banheiro e você escovar os dentes. Quando você vai escovar os dentes, você não pensa qual lado você vai escovar primeiro. Você não pensa em que lado você vai começar. Você apenas executa, porque já está no piloto automático. A pessoa que ela vai sendo influenciada por esses sabotadores que impedem ela de emagrecer, ela já criou um pensamento negativo, ela já criou um sentimento negativo acompanhado com uma motivação negativa, ela já criou um comportamento negativo, e esse comportamento negativo levou ela a um hábito negativo, e esse hábito negativo já deixou ela no piloto automático. Então ela tá comendo ali sem saber o porquê, ela não sabe o porquê. E aí então, o que acontece então? Cada um desses sabotadores fica com a sua própria voz lá dentro da sua mente. Eles ficam te enganando o tempo inteiro. Ah, é só mais um bolo. Ah, é só mais um pedaço de pão. Ah, é só mais um pedaço de pizza. Aquela vozinha vai lá e ela consegue te enganar. Será que existe um jeito de nós vencermos isso? E eu falo para você que existe. Um jeito que é eficiente, que é eficaz. E você só consegue vencer esse sabotador que te engana utilizando as perguntas corretas. Então vamos lá então. Cada um de nós desenvolve sabotadores desde a infância, adolescência ou mesmo na fase adulta para conseguir sobreviver às ameaças que percebemos na vida, tanto física quanto emocionais. O pior dano que eles causam é quando convencem você por meio de mentiras que trabalham ao seu favor e não contra você. Então o que acontece? Aquele sabotador ali, ele consegue te envolver nos alimentos. E o sabotador que eu vou falar hoje é da perda na infância. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que ela perdeu a mãe quando ela era criança. Eu vou te dar um exemplo aqui de um dos sabotadores que você não sabe que existe, que ele existe, ele te engana. E você não sabe disso. Então você perdeu. Nossa mente é muito esperta, ela consegue... É verdade, Sonia, é exatamente isso que eu estou falando. Então o que acontece? Você perdeu uma pessoa que perdeu a mãe lá na infância, e aí assim que ela perdeu a mãe ou perdeu a avó, ela perdeu alguém, a partir daquele momento ali, ela começou a comer desesperadamente. Ela começou a comer. E aí o que acontece? De noite ela levanta, ela vai lá na geladeira e come desesperadamente. Nas festas, nos lugares que ela vai lá e ela come desesperadamente. Sem ela saber, ela tá comendo daquele jeito para compensar a falta da pessoa que ela perdeu. Seja mãe, seja avó, seja quem for. E ela come para preencher esse vazio. Só que esse vazio, ele não vai ser preenchido com a comida. E aí o que acontece na obesidade versus o vício? Tem gente que fala assim, eu sou viciado em droga, eu sou viciado em maconha, eu sou viciado em cocaína, eu sou viciado em qualquer coisa. Aquela pessoa muitas vezes ela entrou naquele vício, muitas das vezes para preencher um vazio da falta de um pai, da falta de uma mãe, da falta de um carinho, da falta de alguma coisa. E o meio que ela achou para preencher aquele vazio foi exatamente nas drogas. Você pega um alcoólatra, quando ele é viciado em beber, quando ele não bebe, sensações, e ele só consegue vencer aquele vício quando ele vai lá e ele bebe mais uma dose de álcool. A mesma coisa acontece com uma pessoa viciada em comida. É a mesma coisa. Tem gente, se eu pegar hoje a população brasileira, ela tem de 51 a 55% da população brasileira viciada em comida. E aí eu pergunto para você, o que mata mais? A pessoa que consome droga, a pessoa que que tem algum vício em alguma droga, ou a pessoa que é viciada na comida? O que será que mata mais hoje se nós formos levantar fazer uma avaliação? Porque segundo, eu fiz a pesquisa aqui, segundo a Gevitel, ela fez uma pesquisa e ela disse que a taxa de crescimento de obesidade no Brasil, ela cresceu
grandiosamente. Ela está batendo em 55, 51% da população brasileira que está totalmente obesa. E aí você vai no hospital, aquela pessoa que ela é obesa, ela vai atrair para a vida dela várias doenças. Ela vai atrair para a vida dela, ela vai atrair diabetes, ela vai atrair um colesterol alto, as taxas delas vão estar todas lá em cima. E aí eu te pergunto, o que mata mais? A pessoa que é viciada numa droga, a pessoa que é viciada em algum vício de bebida, em alguma coisa, ou a própria comida. A comida, se ela não é utilizada de maneira consciente, ela é uma droga na vida das pessoas. Porque as pessoas comem e aquela compulsão alimentar que aquela pessoa adquiriu, aquele hábito de compulsão, ela vai trazer para aquela pessoa sérias consequências na saúde dela. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que nós precisamos saber aonde que está os sabotadores da nossa mente. E um dos sabotadores que eu vou falar para você, que eu venho falando aqui, é o da perda na infância. Então vamos lá, ó. Mãe, pai, avó e amigo. Pessoal, falecimento de mãe, de pai, avó, amigo, ou a criança que acaba a criança acaba usando a comida como preenchimento do vazio que ficou como compensação. Então a compensação que a pessoa acha para preencher aquele vazio tá lá na comida. Valeu, Darlan. Tá lá na comida. Ela pega aquela comida e quando ela come, é igual uma pessoa obstinada pela bebida, pelo vício. Ela relaxa, entendeu? E aí ela cria essa comida, ela cria isso aí como um refúgio para ela. Toda vez que ela sente falta, toda vez que ela sente saudade, toda vez que ela sente essa emoção, essa explosão de emoção, ela vai lá na comida e saboreia aquela comida. E ali naquela comida ali ela consegue preencher a falta da pessoa que está fazendo na vida dela. Então um dos sabotadores é esse, é a perda na infância. Como que a gente sabe disso? Então, às vezes, aí na minha experiência como personal, às vezes eu vou atender um aluno e aí eu pergunto para ele, qual que é o seu objetivo? Aí ele fala assim, professor, eu quero perder peso, eu quero eliminar a gordura, eu quero perder peso. Aí eu vou fazer uma pergunta para ela clássica, eu falo assim, quando foi que você começou a engordar assim, sem você perceber que você estava engordando? Aí a pessoa fala, professor, quando eu perdi fulano, eu perdi meu pai, eu perdi meu avô, eu desanimei, eu desgostei da vida, e aí eu comecei a não me preocupar com mais nada, e fui ganhando peso, e hoje eu tô dessa forma. Tá entendendo? Então, às vezes, o motivo de você tá ali, sem saber como que você engordou desse tanto, foi lá na infância, a raiz do problema tá lá na infância, quando você perdeu alguém. Tá entendendo? E aí uma vez que a gente pega, quando você pega e descobre a raiz do problema, foi lá na infância. Aí eu pergunto para você, então já que você sabe que você está ganhando peso, está engordando desse problema que nós descobrimos, você vai continuar engordando por causa disso? E aí, o que aquilo ali abre na mente da pessoa? Exatamente o seguinte, eu escrevi aqui, quando algo é desvendado, é revelado, você tira aquela casca e você descobre o que está lá dentro. Então você tira aquela casca, aquele problema que está ali na sua cabeça que você não sabe, mas quando você abre, nossa, eu agora descobri o motivo pela qual há anos eu venho me engordando, agora eu não vou mais, entendeu? Você começa a trocar a chave, você começa a trocar, poxa, aquele negócio que aconteceu lá atrás, lá no passado, ele está trazendo consequência até hoje para a minha vida. E aí você tem que mudar essa chave, entendeu? Porque agora você já sabe o porquê que você está engordando, porquê que aquele problema lá no passado, ele está trazendo até hoje esse problema para o teu futuro. E aí a pergunta que eu faço é, você vai continuar engordando por causa desse problema? Você vai continuar levando a tua vida sem direção, sem sentido por causa desse problema? Aí a pessoa fala, poxa, professor, você tem razão. Eu vou começar a repensar a minha maneira de viver. E aí nesse clique que eu dou na pessoa, ela começa a mudar a sua chave, ela começa a mudar a sua maneira de pensar. Poxa, ele tem razão. Eu estou engordando por causa disso, só que eu não tinha me tocado, porque toda vez
vinha um sabotador e me enganava, falando que não era por causa disso. Vinha esse sabotador, que é da perda na infância, e me enganava. E aí eu levava a minha vida como se ela fosse normal, e eu tenho um problema, eu preciso viver. Eu preciso ter a minha autoestima de volta, eu preciso ter a minha vida de volta, eu preciso ter o corpo que eu sonho, eu preciso alcançar o objetivo que eu sonho. E o outro sabotador que existe na infância é a perda na infância. A criança recebe um irmãozinho e fica sem o colo da mãe. E a partir daí sente um buraco, um vazio, uma insegurança não tão plena. E isso cria uma estrutura de vício. Mas com toda criança acontece isso, não é com toda criança que acontece isso, entendeu? Existem pessoas que quando perde aquele afeto da mãe, ela sente como se a mãe estivesse rejeitando ela. E ali o que ela faz para preencher aquele vazio? Agora ela tem um irmãozinho, agora ela tem uma irmãozinha. Aí para preencher esse vazio, ela só consegue preencher comendo. Quando ela come, ela esquece dessa falta que ela sente. Porque ela começou a criar esse hábito de que se ela comer, ela tá feliz. Se ela comer, para ela tá tudo bem. Mas qual que é o mal desse mau hábito? Que é uma sensação passageira. Daqui a pouco ela volta. Então toda vez que você se sentir frustrado, que você sentir falta, você fica viciado em comer. Então esse processo você carrega para a sua vida inteira. E o que acontece com a sua vida? Você vive uma vida sem propósito, uma vida sem direção, uma vida sem sentido. E é aí que está o mal. Mas uma vez que nós descobrimos que existe esse sabotador dentro da sua mente e que ficou claro para você, você desvendou esse é um dos 23 que existe. E se você desvendou que existe esse sabotador, poxa, foi uma perda que eu tive. Foi minha irmã, que eu convivia com ela, ela foi embora. E aí, depois que ela foi embora, eu me senti só, me senti assim, eu não consegui. Quando eu fui ver, a única coisa que me deixava em paz, a única coisa que me deixava era a comida. Você está entendendo? Outra coisa que é um sabotador de perda na infância é a separação dos pais. O fato do pai trabalhar demais e não olhar para a criança gera um vazio. E aí a criança ela sente a falta daquele pai, ela sente a falta da presença materna, paterna, e aí aquele vazio é preenchido com comida, você está entendendo? E aí junto com esse gatilho, junto com esse sabotador, vem outro sabotador. Você sabe qual que é o sabotador que vem? É o padrão de afetividade na comida. A pessoa ela cria um padrão afetivo na comida. E aí você come aquele bolo porque aquele bolo é uma tradição da família. Você come aquela torta porque é uma torta da tradição da família. E se você não comer, o que acontece? Se você não comer, a pessoa fica com raiva de você. Aí você come para não fazer desfeita. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar esses padrões. Como que a gente quebra esses padrões? Existe o primeiro passo. O primeiro passo para a gente descobrir o primeiro passo para a gente destruir esse padrão é descobrir entre esses 23 sabotadores qual sabotador está te atrapalhando. É o primeiro passo. Uma vez que eu descubro que existe um sabotador na sua vida e que esse sabotador está atrapalhando no teu processo de emagrecimento, eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu descobri qual é o sabotador, eu vou lá e destruo esse sabotador. E aí o que eu faço para me destruir esse sabotador? Eu alimento uma nova crença no teu pensamento e fortaleço essa crença. É o terceiro passo. Primeiro eu descubro, porque se eu não descobrir eu não vou vencer esse sabotador que te impede de emagrecer. Depois eu vou lá e eu destruo esse sabotador. Quando eu distribuo esse sabotador, eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo é, eu vou criar uma crença fortalecida na sua mente. Eu vou criar uma crença assertiva. E essa crença assertiva que eu criei, ela vai ficar cada vez mais forte. Então você destrói de vez aquela crença que te sabotava. Uma crença assertiva feita na tua mente, aquele sabotador ele é destruído. E aí entra aquela frase que eu te falei. Uma vez que você descobre o que está debaixo da casca,
Uma vez que você descobre o que está debaixo da casca, você vê o que tem lá dentro, você não vai mais errar com aquilo que estava te frustrando. Então, uma vez que você for comer porque você está comendo pela falta que alguém está te fazendo, por uma falta, você vai falar, eu não vou comer por causa disso. E eu não vou me prejudicar por causa disso. E eu não vou me destruir por causa disso. Você está entendendo? E aí você consegue vencer esse sabotador. Então entende aí o ciclo da sabotagem. O que você precisa fazer para destruir esse auto-sabotador que impede você de começar o teu processo de emagrecimento, para começar a fazer o que você tem que fazer? Você precisa fazer algo imediatamente. Mas você não precisa só fazer, você precisa planejar. Né? O que tá falando de planejamento, o que rola? Vou te dar um exemplo aqui agora. Eu tava ali dando banho no Isaac, né? E aí toda vez que a minha esposa dá banho nele, ela desliga o chuveiro e ele começa a chorar porque ele quer continuar tomando banho. Ele quer continuar ficando ali debaixo do chuveiro. E aí hoje eu dei banho nele e aí o que eu fiz? Eu preparei ele. Eu falei, Isaac, o banho tá acabando. Aí eu falei para ele, Isaac, me ajuda a desligar o chuveiro. E aí ele desligou o chuveiro e ela ficou surpresa, porque quando ela chegou para pegar ele não estava chorando. E aí, então, aí ela falou, o que você fez? Eu falei, eu planejei ele para sair, eu planejei desligar o chuveiro, eu planejei com ele para sair, aí dá certo. Então o que acontece? Não adianta você desesperadamente começar agora falando, amanhã é quarta-feira, acabou o feriado, eu vou começar. Não vai acontecer. Você vai começar muito motivado, você vai começar, eu vou agora eu vou pra cima, agora eu vou emagrecer, mas não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você tá pensando que você vai começar de vez e não rola. Não acontece. Para você emagrecer e ter sucesso, trinta, 50 metros no máximo. Então o que você tem que fazer para você conseguir emagrecer? Você tem que chegar ao teu primeiro quilo. Essa semana, Gutenberg, essa semana eu vou emagrecer 1 quilo. Esse é o teu objetivo. 1 quilo. Esquece os 20 quilos que você tem que perder. Esquece os você perdeu 2, quiçá você perdeu 3. Se você perdeu 3, o teu planejamento foi 1, você conseguiu eliminar 3 quilos. O que você vai fazer? Uhul, perdi, eliminei 3 quilos, eu tinha planejado 1. Então quando você planeja metas curtas, metas pequenas, e você tem um resultado extraordinário, as coisas começam a fazer sentido para você. E aí eu reforço, metas pequenas, ela traz resultados extraordinários. Começa a pensar assim. Começa a se planejar dessa maneira. Começa a pensar dessa forma. E assim você vai conseguir esquecendo o resultado. Pare de pensar no resultado. Para de pensar no resultado. O resultado é uma consequência de um processo. E muitas vezes as pessoas elas não querem passar pelo processo, porque o processo é cansativo. O processo leva tempo. As pessoas elas querem o resultado. E aí quando você foca no resultado, que você só pensa no resultado, você se frustra porque em uma semana às vezes você perde ali 500 gramas. E aí para você 500 gramas não é nada. Mas para outras pessoas 500 gramas é muita coisa. Tá entendendo? Então a dica que eu te dou é que você tem que se apaixonar pelo processo. A pessoa, por exemplo, um competidor, que ele já está ali no seu nível de competição, que ele compete, ele é fisiculturista. Ele já não treina mais pensando na barriga de tanquinho, ele já não treina mais pensando
peitoral. Ele treina porque ele se apaixonou pelo processo. Ele se apaixonou por estar ali na academia fazendo exercício, exercitando, porque ele também descobriu que quando ele cuida, quando ele faz exercício, quando ele se cuida, existem outros ganhos que são muito mais importantes que aquele grupo de massa muscular. Existe o ganho que é fisiológico. E esse ganho não tem dinheiro no mundo que pague. Uma vez que você começa a se exercitar, você veio até a mim, vamos dar um exemplo aqui, você veio até a mim, eu te pedi um exame médico. Aí você veio, eu analisei o teu exame médico, aí tá ali, as taxas tudo irregular, você tá quase tendo um piripaque, você tá quase tendo uma parada cardíaca porque os teus exames estão todos alterados. Aí do nada a gente começa um processo, e dentro desse processo, daqui a um mês você volta e você não vai olhar para a tua estética, você vai olhar para o exame médico. E aquele exame médico ali vai estar falando, olha, as suas taxas baixaram, a tua qualidade física, a tua saúde é outra. Olha o tanto de coisa que a gente precisa olhar e que muitas vezes a gente não olha, entendeu? E consequentemente, você se apaixonando pelo processo, o que vem lá na frente quando você começa a se apaixonar pelo processo? Teu emagrecimento, teu corpo ideal, aquilo que você busca, mas quando você se apaixona pelo processo, tá entendendo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual sabotador está te atrapalhando. É o sabotador da infância, da perda na infância? Existe um outro sabotador aqui que eu vou falar com vocês mais pra frente, que é a fuga da beleza. Essa daqui, tem pessoas que estão gordas porque elas querem fugir da beleza. Elas não querem se levar cantada no meio da rua, elas não querem que as pessoas mexam com ela, e aí elas escondem, elas se apegam à comida, elas comem para que elas fiquem gordas e para que ninguém mexa com ela. Você acredita nisso? É um dos sabotadores. Existem pessoas que buscam isso aí, a fuga da beleza, então elas comem, só que no fundo elas não querem ser do jeito que elas são. Mas esse sabotador mente para ela, engana, ela fala para ela assim, ó, se você for assim, ninguém vai mexer com você. Se você tiver esse corpo do jeito que você tem, ninguém vai olhar para você. E aí elas se escondem nisso aí. Mas no fundo o que ela quer ter saúde, ela quer ter qualidade de vida, ela quer poder fazer as coisas que ela não consegue fazer hoje. Tá entendendo? E isso é um processo. Então a nossa live de hoje está chegando ao fim. E o que eu digo para você? A gente precisa descobrir qual primeiro entre esses 23 que a ciência nos fala e que a neurociência nos fala. A gente precisa descobrir qual desses 23 sabotadores é o sabotador que fala aqui na nossa mente, que nos engana e que faz a gente se sentir bem com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente é, quando na verdade ele está mentindo. O que você quer realmente é ser uma pessoa mais magra, o que você quer realmente é fazer as coisas que você não consegue fazer hoje devido ao seu peso. Você quer fazer algumas coisas até com a sua família, você quer fazer algumas coisas com o teu filho e você não consegue porque o peso não permite. E aí às vezes você olha para o lado e você vê aquela mãe mais magra, aquele pai mais magro, fazendo aquelas coisas, você olha e você sonha, poxa, eu queria fazer isso com meu filho, mas eu não faço porque o meu peso não permite para mim. Ele não me permite, ele não deixa eu fazer isso. Ele não permite com que eu faça certos movimentos, entendeu? Então às vezes o teu sonho, o teu único sonho é poder fazer uma coisinha com o teu filho. E esse sabotador te impede. E hoje nós descobrimos, tá entendendo? Aquela perda lá atrás. Começa a olhar para você aí hoje. Será que você tá assim porque lá no passado você perdeu alguém? Que não seja uma perca de morte. Que não seja uma perca de... Mas que seja uma perca de alguém que você amava e que mudou, foi para outro lugar, foi para outra cidade. E a partir daquela mudança daquela pessoa ficou um vazio em você. E aí toda vez você consegue preencher esse vazio, esse sentimento, essa emoção com o alimento. Aí você pensa que esse alimento vai te trazer aquela falta, vai preencher aquela falta, quando na verdade é um sabotador que está aí na sua mente te enganando o tempo inteiro. Então essa foi a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham acrescentado algo de conhecimento na vida de vocês, que na verdade é isso
que eu quero que vocês entendam, que é isso que eu quero que vocês compreendam. Existem sim esses 23 sabotadores. E como eu falei para vocês lá no início, a única intenção desses sabotadores é enganar você. Eu vou repetir o que esse sabotador faz na sua vida. Ó. A razão de tantas das nossas tentativas de emagrecer resultam em fracasso. Por quê? Por causa dos sabotadores. Os sabotadores do emagrecimento contam mentira para você. Então você, a partir do momento que você descobriu que sabotador é esse, o que você tem que fazer, qual que é o segundo passo? Você tem que destruir ele. Destruir ele, a gente vai para o terceiro passo, que é fortalecer uma nova crença. Quando nós fortalecemos uma nova crença, nós criamos essa nova crença. Quando nós criamos essa nova crença, nós eliminamos essa sabotagem, esse sabotador que impediu o nosso processo de emagrecimento. Aí a gente consegue alcançar. Eu agradeço a todos vocês. Valeu, Aline, por aparecer aí nessa live. Obrigado por acompanhar. Sempre a gente vai estar aqui com a intenção de trazer um conteúdo. Talvez você vai descobrir algo que você não sabia e que ninguém ia te falar. O professor, ele não vai te falar lá na academia, ele não vai identificar isso. Por quê? Porque são novos estudos, tá entendendo? Isso é baseado na neurociência, na neuroplasticidade. Então, não são coisas que você vai encontrar no convencional, no tradicional. Então, um abraço para todos vocês. Me sigam nas redes sociais. Vai lá no Instagram, vai lá no YouTube. Sempre com novo conteúdo para vocês. Um abraço. Obrigado a todos que ficaram comigo até o final. Vocês são fera. Sucesso no teu emagrecimento é que eu te desejo. Que você tenha uma vida muito mais leve. Que 2020 seja o ano da tua conquista. Seja o ano do teu sonho, que você realize o teu corpo ideal. Valeu! Até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu!